Segundo ano, estamos aqui novamente com mais uma revisão. E eu enfatizo mais uma vez, revisão, mas isso não significa que você vai distanciar do seu livro didático, tá? Dê uma olhada nele que vai ser importante. Aqui nós vamos ver hoje a equação de Clapeyron. E os termos interessantes dessa equação que acabam ajudando a ajustar as fórmulas que a gente está vendo até agora no estudo dos gases. Correto? Bom, vamos lá. Não deixe acumular tarefas, tá? Essa é a ideia aqui. Bom, antes de começarmos sobre a equação de Clapeyron, bora ver alguns termos da química que vão ser interessantes para nós aqui, primordiais, né? Antes de nós chegarmos numa constante que nós chamamos aqui de constante de Avogadro, que é uma constante muito importante no estudo dos gases, deixa eu analisar aqui o termo lá de química, que é massa molar. No caso, aí você está vendo uma estrutura de gás carbônico, que no caso ele é o CO2. CO2. Então essa esferinha aqui preta é o carbono e essas vermelhinhas são o oxigênio. Então cada elemento elemento químico, ele tem uma certa massa. No caso, o carbono, a massa dele é 12, certo? Enquanto que o oxigênio é 16. Então, quando a gente for ver como são dois oxigênios, somando esse 12 mais 16 mais 16, a massa molar do gás carbônico aqui no caso vai ser 44 gramas por mol. E cada elemento tem a sua massa molar. Aí vai depender de que composto vai ser. No caso, um gás carbônico, imagine ele encerrado dentro de um balão, ele tem essa característica de massa molar, 44 gramas em cada mol. Tudo bem? Então, outro termo que de repente pode ficar suspenso é o mol. Mol nada mais é do que a massa, a quantidade, né, de uma substância, no nosso caso aqui de um gás, pela massa molar. Tá até aqui a fórmula, certo? Então, no caso anterior, que nós tínhamos a massa molar do gás carbônico 44 gramas por mol, olha o que é interessante. Significa o quê? Que a cada mol eu tenho 44 gramas. O que isso significa? Se eu pegar exatamente 44 gramas de gás carbônico, eu vou trocar em cima a massa e troco a massa molar do gás carbônico, 44. Então significa que aqui eu tenho 1 mol de gás carbônico. E não sei se dá para perceber já a proporcionalidade. Agora eu vou ter 88 gramas de gás carbônico. Bom, a massa molar dele é 44. Então aqui eu tenho 2 mols. Assim por diante. Se fosse 22 por 44 ia dar 0,5. Então, mol é uma unidade da grandeza da matéria. É isso que nós precisamos marcar aqui. No caso, você rememorar os conceitos de química. Tudo bem? Bom, e aqui nós chegamos ao valor da constante de Avogadro, que é essa seção que nós estamos. A constante de Avogadro, ela tem essa numeração, que é 6,023 vezes 10 a 23
partículas por mol. Qual é a ideia aqui? É complicado de você pensar quanto tem dentro de 1 litro de gás, por exemplo, ou 1 metro cúbico de gás. Porque 1 metro cúbico de gás pode estar num balão muito grande, ou de repente dentro de uma garrafa muito pequena. Né? A gente está vendo aqui no estudo dos gases que o volume varia. Então imagina que eu tenha, deixa eu colocar, resumir bem baixinho, né? 3 partículas de gás. Então, se eu tenho um espaço muito grande, essas 3 partículas vão se espalhar muito bem nesse espaço, né? Mas se eu comprimir, aquelas 3 partículas vão continuar ali. Então, é difícil nós definirmos um gás sem as 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. Né? Essa seria a ideia. Então, aqui nós temos justamente a constante de Avogadro que vai nos ajudar a definir. É 1 mol que tem de gás, então nesse 1 mol, a constante de Avogadro diz que nós temos 6,023 vezes 10 a 23. Isso é um número muito grande de partículas em 1 mol. Essa seria a ideia. Essa ideia de partículas pode ser o quê? Pode ser átomos, moléculas, íons, elétrons. Então facilitou muito. A constante de Avogadro facilitou muito essa definição, né, de partículas dentro de um gás ou da matéria como um todo. Né? Então, olha só. Em 1 mol, eu tenho 6,023 vezes 10 a 23. Ou seja, são 23 zeros do lado dele, tá? Se forem 2 mols, você vai duplicar essa quantidade. Então, segue essa proporcionalidade aqui com o valor da constante de Avogadro. Para que a gente sempre tenha um número inteiro, né, de partículas. Então, essa seria a ideia aqui de Avogadro. Então, aqui nós podemos agora, por fim, definir a constante universal dos gases ideais. Essa equação aqui, nós vimos na aula anterior. Pressão vezes tempo, pressão vezes volume sobre o tempo. Só que eu preciso apresentar esse outro lado, que tudo isso é uma constante, que nós chamamos de constante universal dos gases. E ela tem um valor. E aqui eu preocupei em colocar alguns dos valores que ela pode assumir. Primeira delas aqui, 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Segundo valor, 62,4 milímetros de mercúrio vezes litro vezes mol vezes Kelvin. Terceiro, 2 caloria por mol vezes Kelvin. Então, o que faz esses valores mudarem? Justamente são as unidades. Por exemplo, aqui em cima, ATM é atmosfera. Isso é pressão. Litro é volume. E Kelvin, temperatura. Que é justamente aqui a disposição da equação. Milímetro de mercúrio aqui do meio, pressão. Litro vai ser volume. Kelvin vai ser temperatura. Aqui no caso, caloria vem ser pressão vezes volume. Então, a combinação de pressão vezes volume vai dar energia. Tá, mas a gente não vai preocupar com isso. Caloria. E embaixo, temperatura. Então, essas seriam as ideias. Dependendo como estiver a pressão no exercício que você estiver resolvendo, vai ser um valor de constante. Tipo, se você pegou um exercício que a pressão está em ATM, então você vai usar esse primeiro valor aqui, 0,082. Você pegou agora um outro que a pressão está em milímetros de mercúrio, então vai ser esse segundo valor. Dá para entender? Então essa seria a ideia. Normalmente as constantes elas vão ser apresentadas nas questões, vestibular ou concurso, vão ser apresentadas. Você só faz o ajuste, percebe, viu que a constante está em certa unidade, transforme a sua pressão. Tá? Mas a gente vai ver isso em alguns exercícios, tá? Em outro momento. Até nós chegarmos, por fim,
na nossa equação de Clapeyron. Bom, essa fórmula que nós vimos aqui em cima, quando a gente definiu a constante universal dos gases ideais, o que nós precisamos entender? Essa equação ela vale para 1 mol. 1 mol. Então, se isso é para 1 mol e para uma outra quantidade de mols, é só multiplicar. Vou colocar aqui a nossa equação que vai ser justamente a equação característica. Pressão vezes volume sobre temperatura igual a N vezes R. E esse N é justamente o número de mols. Bom, os livros sempre gostam de apresentar essa fórmula assim, né? P vezes V igual a NRT. E o sentido dessa fórmula é justamente isso. Você vai ter o valor da constante universal dos gases e vai ter o número de mols que tem aquele gás. Aí você troca no valor de N. Olha só que interessante. Se eu tiver 1 mol para trocar nessa equação aqui, quantas partículas tem aí dentro? Aí você tem que voltar lá para cima. Se tem 1 mol, então são 6,023 vezes 10 a 23 partículas de gás dentro de um certo volume. Então essa seria a ideia, né? A gente vai ver uns exercícios, né, nos questionários no Google Classroom para efetivar esses conhecimentos. Bom, abraços para vocês.